Como é que estamos? Beleza? Vamos dar uma conversada então sobre formação dos Estados Unidos, as 13 colônias, né? E algumas características básicas em relação a elas mesmas, certo? Então, a gente percebeu, né, que essas 13 colônias elas foram fundadas de diferentes formas, por diferentes influências, digamos assim, né? Então, dentre essas influências a gente percebe uma influência de cunho ideológico religioso, né? E algumas ideologias que vinha, digamos, veiculando na época, certo? Como um pouco do liberalismo, né? O próprio capitalismo que estava surgindo com grande fervor e como isso poderia vir a ser aplicado dentro de um território, digamos, autônomo, certo? Onde eles tinham autonomia para se desenvolver e projetar a melhor forma de governo que eles pudessem encontrar naquele período e para aquela realidade, certo? Com isso a gente consegue perceber também que há uma diferença muito grande na colonização que ocorreu aqui no Brasil pelas mãos dos portugueses, né? E essa dita colonização inglesa, que a gente tem alguns exemplos como a Austrália também, que progrediu muito bem e que hoje é a única nação desenvolvida que existe abaixo da linha do Equador, né? Então é bem significante isso, certo? Lembrando que a maioria das colônias ficam abaixo da linha do Equador, isso é curioso, né? Estados Unidos e Canadá faz parte do continente americano, mas levando em conta outras nações, né, dá para se caracterizar bem assim, certo? E principalmente a nossa América Latina também, tá? Então o que a gente percebe? Em função de influência puritana e em função de algumas influências dos próprios ingleses que migraram para a Holanda, que é um território de origem anglo-saxônico, né, conhecido como os Países Baixos, tem uma cultura extremamente diversificada em função das grandes influências que ocorrem dentro desse central que tem dentro do continente europeu, né? Então a gente percebe que veicula muitas pessoas e essas pessoas vêm de diferentes lugares daquele território. Então isso faz com que ocorra uma miscigenação cultural muito interessante que faz a gente pensar um pouco, digamos, fora do quadrado da caixa, certo? Que era uma visão extremamente portuguesa, né? Qual é a nossa visão do português aqui? O português simplesmente chegou aqui no Brasil, procurou o que ele podia explorar de melhor forma, que pudesse obter o melhor rendimento lucrativo e saiu cortando o pau-brasil, né? E saiu em busca do ouro também. Só que eles demoraram um bom tempo, quase 300 anos para conseguir encontrar o ouro, né? Isso foi complicado. Mas lá nos Estados Unidos era o seguinte, o que a gente percebe? Eles migraram para aquela região, e se vocês perceberem como foi passado em alguns mapas ali a questão do litoral, né? Então eles se encontram essas 13 colônias no litoral. Esse litoral ele é mais acessível, só que o território americano ele não é um território pacato não, certo? Então ele é um território geograficamente, né, ele tem um relevo acidentado, tem montanhas, ele não é só planície, né, e assim a gente tem uma diversidade muito grande que existia ali naquela região. Pelo fato do Estreito de Bering ficar bem mais próximo dos Estados Unidos do que, por exemplo, aqui do Brasil, a gente tem influências de migrações pré-histórica de povos que vieram da Sibéria e atravessaram o Estreito de Bering e chegaram até as nações americanas. Diferentemente das nossas nações aqui que vieram em relação da Polinésia em direção a essa região aqui, chegando em relação hoje ao Chile, Cordilheira dos Andes, ultrapassando a cordilheira e chegando até o Brasil, certo? Ali não, ali a gente tem tanto esses índios de origem polinésia, porque querendo ou não vocês podem perceber que o Havaí pertence aos Estados Unidos, mas ele é uma ilha que fica no meio do oceano. E ele tem caracteristicamente as pessoas que vivem naquela região que são originárias de lá mesmo, da etnia lá havaiana, elas têm uma característica dos povos polinésios, né? Então quer dizer que os povos polinésios também chegaram no continente norte-americano. E mais a mistura com o pessoal que veio através do Estreito de Bering, a gente diz que formou os nossos ameríndios, né? Que seriam os índios ou o povo originário daquela região. E lá nos Estados Unidos não era um povo muito pacato não, certo? Ele não era diferente do nosso índio aqui que acabou se deixando escravizar, se deixando aculturar pela cultura portuguesa. Então pessoal, acabou a bateria da GoPro, mas faz parte, né? Então retomando a linha de raciocínio,
o território americano ele não era tão pacato quanto o território brasileiro aqui em relação aos nativos, certo? Então os nativos lá, eles defendiam a sua terra, eles tinham ideais, eles tinham outros propósitos, e com isso então dificultou a colonização, certo? Então as primeiras colônias que foram fundadas nos Estados Unidos, elas sofreram horrores com ataques indígenas, né? Tanto que origina os chamados Forte Apaches, e principalmente a questão dos Yankees, né? Dessa vocabulário ligado à nação indígena, certo? Os Estados Unidos, a gente consegue observar uma característica, né? O sul dele extremamente agrícola, dependente da mão de obra escrava, e o norte mais industriário, né? Voltado ao desenvolvimento do capitalismo propriamente dito, certo? Então, nessa visão, a gente começa a perceber que há interesses diferentes. Porém, né, o maior interesse entre a classe dominante dessa região, ou dos Estados Unidos em geral, é justamente obter lucro, certo? Então, em primeiro momento, na formação da colonização, através da reforma, né, que ocorreu na Europa, a reforma religiosa protestante, motivaram, né, a migração de alguns grupos aqui para a América, e esses então prosperaram. Alguns imigrantes também relacionados a perseguições políticas e etc. também acabaram vindo aqui para a América do Norte. E todos esses povos eles tiveram uma certa desavença, né, uma certa força de opressão diante da nação nativa, indígena dos Estados Unidos, certo? Então, ao contrário do Brasil, que o nosso índio acabou se deixando escravizar, né, se deixando explorar, alguns se refugiaram no interior das matas e tal, mas a grande maioria acabou sendo dizimada, né, em função da própria colonização. Nos Estados Unidos, a maioria dos índios foram dizimados em função dessa resistência que eles apresentavam nessa colonização, né? Então isso foi muito triste, tá bom? Então era só para encerrar o vídeo, né? Então já havia um pedaço anterior e agora esse último pedacinho de fechamento, certo? Então até mais, pessoal. Alguma dúvida deixa nos comentários, chama no WhatsApp ali que a gente vai tentar sanar, certo? Um abraço e até mais.